Fala, pô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá esperar o pessoal chegar. Deixa eu ver aqui. E aí, povo, como é que vocês estão? Tô bem. Assistindo muito filme, muita série, Bom dia. Muito. Muito sério. tocando muito teclado. Sim. Tô passando o dia inteiro. Excelente. Próxima Oi, vez que a gente professor, se bom vê, dia. você toca a mama. Tá. E as aulas online? Diferente, mas legal. É legal, é bem legal. Achei que ia Uma ser coisa mais diferente. difícil. Uhum. É diferente fazer isso. É legal. Dá pra fazer com a sua família, né? É bom que Sim. E mandar ela é pra bem vovó. curta. A aula é sempre curta, então não dá pra ficar chato. É, você dá uma esticadinha depois, você dá uma espreguiçada, É. fica mais tranquilo. E aí, Só mais um professor? minutinho, o pessoal terminar de entrar. Diga aí. Oi. Oi, professor, querida. Oi, oi. Oi, professor. Oi, professor. E aí, povo? Seguinte, vamos lá. Bom. Pessoal, para que a gente consiga dar aula de boa, eu vou botar todo mundo aqui no mudo, só para só pôr os barulhos aí, microfonia, né, não atrapalhar a gente durante a aula, beleza? Mas qualquer momento que vocês tiverem dúvida, você tira do mute aí e me chama, beleza? A princípio a gente vai retomar algumas coisinhas que a gente já tinha falado em sala, então não tá quase junto, sétimo A, B e C, estavam quase juntos, mas só para a gente alinhar tudo bonitinho, beleza? Deixa eu já começar aqui, que aí a gente vai trocando essa ideia. Rapaz, 66 pessoas já, 68, 69, vou até 70, hein? Era o recorde. E aí, professor? E youtuber, né? E aí, João? Eu tô há quase meia hora esperando para quando eu entrei na sala de história em vez de geografia. Aqui, quase um youtuber, né? Explode o like aí. Professor, Diga. Oh, perdão, te mutei. Fala, Lena. eu acho que chega a 80. Tá dando mais ou menos isso a aula de vocês? Nosso recorde foi Aham. 84. Ah, não, pô. Então eu vou querer bater esse recorde aí. Então, beleza. Deixa eu compartilhar aqui já com vocês a primeira parte. É, a Dila passou para vocês, né, o nosso roteirinho de estudo. Coloquei aqui para vocês a mensagenzinha Fun Classroom? tinha, só para a gente conseguir rir um pouquinho nesse mundo tão esquisito, tá? Mas vai dar tudo certo. Se vocês não esquecerem de sempre estar estudando. Diga, Bia.
Professor, Pode falar, João. postou no Classroom? Como é que é? Foi no Classroom? Não, esse roteirinho daqui é a Dila que mandou para vocês. Posso postar lá na nossa pastinha também. Sobre a nossa pastinha, ela continua existindo, só que aquele gg.gg, ele tá dando umas travadas. Aí eu mudei para o bit.ly aqui. Então, ó, é bit.ly barra passa do barata. Vai para o mesmo lugar. Só mudou aqui. Então, os nossos roteirinhos de estudo vão estar lá. Show de Meu bola? computador tá dando problema. Professor, Diga. você já botou a revisão da página 370, 360 nessa pasta? Não, a aula da unidade 2 já está lá. A aula da unidade 2 já está lá. Então, o que a gente vai Beleza. fazer? A gente vai começar, né, vai fazer uma revisão do que a gente já tinha falado em sala e vai depois corrigir a atividade, vai começar o conteúdo novo, enfim, aí a gente vai tocando por aqui, mas as aulas continuam lá, na nossa pastinha. Beleza? Beleza, Peraí, valeu. Outro detalhe importante Foi! Finalmente! João. Obrigado. Bem louco. Você não tá jogando não, né? Tá prestando atenção na aula. Eu tô tentando entrar pelo computador. Ah, sim. Aí agora foi. Beleza. Seguinte. A gente deve ter o nosso roteirinho de estudo, que vai estar lá na nossa pastinha também. A gente tem o nosso Google Classroom, né, onde você vai poder estar olhando nossos materiais. Professor. Tem aqui a pasta das aulas, né, a nova pasta das aulas, que é o bit.ly barra pasta do barata, tá bem aqui. E o nosso roteirinho de estudo tá aqui no nosso Google Classroom também. Mas as aulas e tudo eu vou colocar lá na nossa pastinha mesmo, no bit.ly, para não sobrecarregar essa área daqui. Ô, professor, Diga. tem uma amiga minha que ela não tá conseguindo entrar aqui na sala, que aparece que não existe. E nem, em todas as aulas ela aparece isso. Ela tá colocando o número certinho? Tá, Ah, estranho. Não era para acontecer isso, não. Pede para ela conferir se ela tá entrando no site direitinho, passa para ela qual é o site direitinho e passa para ela o número dos professores direitinho. O meu é o 463-306-2572. tá. Que isso, em 82 participantes, hein? Professor, Falta só mais 2. Diga. você já botou para gravar a aula. Tá, não, tá gravando. Inclusive, sobre a gravação de aula, eu criei aqui no YouTube, e isso eu tô falando que eu tô um puro YouTuber, eu criei um canalzinho onde a gente vai disponibilizar as aulas. E aí o link para as aulas vão estar lá na nossa pasta. Tá lá no Caraca, já deixou muito mais fácil. É muito melhor por aqui, porque se você tiver dúvida, eu já tiro, né? Mas vai estar lá, caso você tenha algum problema, não consiga assistir, vai estar lá. Hein, professor? Desses Diga. 82, dois sou eu. Como é que é? Professor, Diga. diz o nome do canal. É o La Terra Live, esse aqui. Eu já tô inscrita, eu achei. Se eu receber plaquinha, eu levo para a escola, hein? Professor, a pasta nova tá no Instagram? A pasta nova tá no... na verdade, no Instagram mudou, né? Porque no Instagram é Linktree, alguma coisa assim. Mas aí, para ficar melhor para escrever,
você pode entrar com esse bit.ly. Lá não mudou nada, não. Tá, beleza. Tranquilo? Ó, 83 participantes. Yes. Vamos nessa. Achei. Ah, voltou. Vamos nessa. Seguinte, galera. A gente estava falando, então, sobre a população brasileira, né? O povo brasileiro, que tem as suas várias culturas, né? Essas várias formas de se expressar. A gente comentou sobre esses conceitozinhos básicos de população absoluta, população relativa, né? População absoluta é... Dani, acorda. Não é pra ficar deitada, não. Tô de olho. População absoluta é o número total de habitantes de um lugar, né? Que tem a ver com populoso. E quando a gente está falando de população relativa, a gente fala de um lugar povoado. Então é aquela atividade que a gente fez lá na sala, vocês vão lembrar, de quantas pessoas tinham na sala de aula toda e quantas pessoas tinham só naquele quadradinho. Então, isso tem a ver com população absoluta e com população relativa. Beleza? Não, volta. Professor, Taxa, diga. relembra aí o que é população relativa e absoluta, por favor. Beleza. População, lembra que a gente falou sobre comparando o Japão com o Brasil? Sim, Isso. Então, o Brasil, ele tem perto ali de Sim. 220 milhões de habitantes. O Japão, ele tem perto de 130 milhões de habitantes. Então, o Brasil, ele é mais populoso. Ele tem os seus 220 milhões de habitantes, enquanto o Japão tem 130 milhões de habitantes. O número do Brasil é maior, ele é mais populoso. Mas o Japão, ele é bem pequenininho. Então, a população relativa dele vai ser maior. O Japão é pequenininho. O Brasil, o Brasil, ele tem perto ali de 26, 27 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil tem muita gente, mas também ele é muito grandão. No caso do Japão, ele tem perto de 300 habitantes por quilômetro quadrado. e é muito pequeno. Isso, e ele é muito pequenininho. Ele é do tamanho de um estado do Brasil. Então, ele fica mais cheio, né? Isso na média do país. Se a gente for para cidade mesmo, tipo uma Tóquio da vida, Tóquio vai ter mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é bastante. Entendi. Valeu, professor. É nóis. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, quantidade de pessoas que estão nascendo, quantidade de pessoas que estão morrendo. Henrique, esse negócio de coronavírus está alterando muito esse negócio de taxa de mortalidade? Cara, não. Não, porque a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. A taxa de mortalidade nos lugares já é muito alta. Então, mesmo a gente já superou a marca de 10 mil pessoas, né, que morreram por conta desse vírus maluco aí. Mas ele não muda essa questão da taxa de mortalidade de forma representativa demais. Beleza? Taxa de crescimento vegetativo é a diferença do número da taxa de natalidade e a de mortalidade. O que vai acontecer aqui? Vocês estão acompanhando bem o noticiário aí, então uns mais, outros menos, e vocês viram que na Itália o negócio foi bem grave, né? Matou bastante gente, afetou muita gente. Verdade. Né? E aí, por que isso aconteceu mais lá na Itália do que em outros países? Bem, um monte de motivo. Porque lá tem mais idosos. Isso, né? Um monte de motivo interfere para isso, mas um dos principais é porque lá tem muito idoso. Então, lá, essa taxa de crescimento vegetativo, que é a diferença entre o número de natalidade e a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade ela é muito baixa e a taxa de mortalidade
É muito grande a quantidade de idosos. Diferente. A taxa de mortalidade, a taxa de natalidade. Já estava caindo a população, já estava levando pessoas a ficarem mais velhas, né? A população a ficar mais velha. Mas agora, então, com uma doença que afeta principalmente, e não exclusivamente, principalmente aos idosos, então, num lugar desse, né, que eu tenho uma quantidade de idosos bem alta, vai afetar bastante. Né? Lembrando que não é só isso, mas é uma das coisas que afeta. Beleza? Ó, batemos 84. Recorde. Voltando. E pirâmide etária, a gente falou. Ah, sim. Número de fecundidade, taxa de fecundidade, número médio de filhos por pessoa, né? E pirâmide etária que já a gente vai ver. População absoluta e relativa. Os mapinhas que a gente falou na sala. Os gráficos de população, de taxa de natalidade, de taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, que também a gente falou na sala, sobretudo. O gráfico do nosso IBGE. Ah, eu vou deixar ele lá na... Vou até abrir ele aqui, a gente vê em quanto que a população vai estar. Vou deixar ele aberto aqui. Enquanto que a população vai estar. Surpresa. Indicadores sociais. Falamos, né, das desigualdades, da pobreza, né, sobre o IDH. Lembram sobre IDH e Gini? Diga. O IDH é aquele índice de desenvolvimento humano. Ele vai de 0, que é o ruim, até 1, que é muito bom. Ele vai medir coisas sobre saúde, sobre renda e sobre educação do meu lugar. Pode ser do meu estado, pode ser do meu município, pode ser do meu país. Então, o IDH vai ser isso. Agora, o coeficiente de Gini, o que ele vai ser? Ele vai representar a desigualdade do lugar. Ele vai ser ao contrário do IDH. Então, o IDH, ele era 0 ruim e 1 muito bom. Gini é ao contrário. Quanto mais próximo de 0, melhor. Quanto mais próximo, pior. Então, essa diferencinha. Até a gente tinha comentado sobre essa diferença. Aqui, a gente tem o Distrito Federal com o maior IDH entre os estados e DF. Só que, quando a gente vai para o índice de Gini, o Distrito Federal é o pior, o mais próximo de 1 aqui. Ou seja, é o mais desigual. Sobre IDH e Gini, dúvidas? Não? De boa? De boa. Professor, Diga. eu tô com dúvida nesse Gini no IDH. Não, beleza, vamos voltar lá. Cadê? Aqui. O Gini, aliás, perdão, o IDH, ele vai mostrar para você os dados sobre saúde, renda e educação. Então, como é que é a saúde desse lugar? Como é que é a taxa de mortalidade? Como é que é a taxa de natalidade? Como é que é o crescimento vegetativo? Como que é a expectativa de vida desse lugar? Então, tudo isso é referente à saúde. Como que é a renda desse lugar? Qual é o salário médio? Tem muita gente desempregada? Não tem muita gente desempregada? Educação, qual é a escolaridade dessa população? Então, eu tenho muita gente com ensino superior, eu tenho muita gente que tem acesso à escola, tem muita gente que não tem acesso à escola. Então, como que é essa educação? Aí eles juntam tudo isso para colocar no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Então, todos esses dados juntos vão formar um
único dado, que vai de 0 até 1. Esse é o IDH. Então, quanto mais próximo de 1, top. Quanto mais próximo de 0, pior. Detalhe, não tem nenhum estado no Brasil, lugar no Brasil, ou até no mundo, que seja 0 ou que seja 1. Tem o 0,300 e tarará, que são os menores, e o 0,980 e tal, que são os maiores. Mas não chega a ter ninguém 0 e não chega a ter ninguém 1. No Brasil tem qual? O Brasil é 0,700 e tarará. Deixa eu abrir aqui para a gente pesquisar como isso muda de manhã. Ai, meu Deus. PH do Brasil. Aí, ó. Na posição 73º do planeta, Professor, com 0,699. Diga. Acabou de nascer uma criança. tem 85 pessoas. Ok. bateu o Hashtag recorde história de ficou para pessoas. trás. Hashtag Tá história quase ficou no para trás. recorde. Hashtag Quase história no ficou para trás. recorde. Esse O aí. recorde era Falta um. 83. Aí, ó, 85, 80. Ah, abaixou. É, às vezes é a Dila que O recorde entra. era 86. É. Mas vamos lá. Aqui, atividadezinhas que a gente já tinha passado. Conseguiram fazer? Sim. Top. Sim. Hoje, a gente, vamos ver se a gente termina esse capítulo aqui. E aí a gente, no próximo encontro, se a gente terminar esse capítulo hoje, a gente fala sobre a gente corrigir as atividades na quarta-feira que vem. Beleza? Mas é isso. Professor, tá dando interferência. Deixa eu... É alguém que tá com o microfone aberto. Deixa eu mutar geral de novo. Foi. Pronto. Agora fechou. Só abre o microfone, pessoal, quando vocês forem fazer pergunta. Senão fica esse tchur, tchur, tchur. Mas vamos nessa. A gente estava falando sobre isso aí que a gente começou, né, em todas as turmas. Sobre a formação do povo brasileiro. Porque a nossa origem é dessas 3 bases aqui. Os indígenas, os negros e os brancos. Então, isso explica muito sobre quem a gente é. É dessa mistureba toda, né? Então, a gente até comentou isso na sala, que o brasileiro ele não tem uma cara típica do brasileiro. Então, o brasileiro ele pode ser negro, pode ser branco, pode ser com traços indígenas, pode ser de cabelo crespo, pode ser de cabelo liso. Então, não tem um estereótipo marcado como um boliviano tem, como um japonês tem, como um alemão tem. Então, e a gente até comentou o nosso... Vale a referência aqui, lá no YouTube, quando você procura por Povo Brasileiro Darcy Ribeiro, vou colocar esse link para vocês. Ele aparece essa coletânea aqui de vídeos. E aí, o que diz essa coletânea de vídeos? Esse senhorzinho simpático aqui, o Darcy Ribeiro, ele era um antropólogo. E aí ele escreveu, sobre o povo brasileiro. Aí os 3 primeiros capítulos, inclusive em alguma turma, ou foi à tarde, que a gente assistiu o primeiro episódio, que é sobre os indígenas. Foi à tarde. À tarde. Isso, foi à tarde. Foi de tarde. Isso, Foi foi à de tarde. tarde. Aí a gente assistiu lá sobre os indígenas. Aí o segundo, ele fala sobre os portugueses, aí depois ele fala sobre os negros, aí depois ele fala sobre a mistura entre esses povos, e depois ele começa a falar sobre o povo brasileiro propriamente dito. Ele fala sobre o sulino, né, que é o pessoal lá do sul. Ele fala sobre o caipira, essa galera daqui do interior do Brasil. Ele fala sobre o sertanejo. O que é interessante é que hoje, se você fala sertanejo, você lembra do sertanejo, né?
do Jorge Mateus, do Henrique Juliano, o que te remete mais para cá, para o Goiás. Só que o sertanejo é a população do sertão, e sertão é no Nordeste. Então é uma outra origem de palavra. E aí ele vai falando sobre, né, vários desses povos brasileiros. O capítulozinho aqui, né? 26 minutos é bem curtinho. Eu vou colocar, a gente terminar, lá no nosso Google Classroom, e aí vocês vão poder olhar de boa. Aí a gente... Tem na Netflix, não tem, professor? Como é que é? Tem na Netflix, não? Não tem, cara. Não tem, porque é um documentário mais específico, mais antigo. Não tem, não. Na Netflix não tem, não. Na Netflix tem um monte de filmes legais sobre imigração, sobre o povo brasileiro e tudo mais. Depois eu posso fazer uma listinha para vocês, mas esse daí não tem, não. Infelizmente. Beleza. Professor, Diga lá. já deu o horário da aula. Não. É 9h10. Acaba 9h10, começa outra 9h30. Que é do Isso. Luquete, professor. Ah, a próxima é do Luquete? É. Ah, eu quero ver ele bater 85. O recorde foi 85, professor. Aí eu quero ver ele bater hashtag 85. Eu vou, quando aparecer de novo 85 aqui, eu vou tirar uma foto e vou falar para ele bater a nossa... Professor, tira logo, tá 84. Cadê? Tá no 84 ainda. Eu quero no 85. Calma aí, professor, que eu tô entrando em outra plataforma. Eu tirei foto quando Entrar no tava em celular, 85. Isso. Ah, você tirou? Não, beleza. Então marca eu e o Luquete lá. Eu tirei. Aí, bateu. Professor, eu acabei de Ah, entrar vou no tentar celular. colocar. Aê, garoto. Cadê? 85. Tá aí, ó. Tô indo. Ó, acabei de 86. entrar. 86. Isso, hein? Então, demais. Amores, volta. Aqui. Nossa, 88. Entendeu? Tira foto, tira foto. 88, eu tirei Tira foto foto. já. Tirei. Nossa. Eu vou marcar lá, espera. Isso. Quando a gente terminar a aula, não pode mexer no celular na sala. Luquete? Não me faz ter que ir na casa de vocês pra tomar o celular de vocês, não, hein? Ei, voltou. Professor, qual é o código mesmo? Professor, tá dando interferência. Deixa eu tirar. Pronto. Ei, tô vendo todo mundo que tá mexendo no celular. Guardou o celular agora. A gente já tirou as fotos. Cadê? Guardou. Vamos lá. Aqui. E aí a gente tinha comentado não só dos portugueses que tinham vindo para o Brasil, mas esses outros aqui também. Alemães, italianos, espanhóis, portugueses, eslavos, japoneses, todos esses que vieram para o Brasil depois do fim do trabalho escravo, da abolição dos escravos, que foi lá em 1888. Eles só vieram depois porque eles, bem, ficavam com medo de serem escravizados também. Não era um país tranquilo para se estar, para se desenvolver. Tanto que a Lei Áurea, lá em 1888, não foi por, nossa, olha o que a gente está fazendo com as pessoas. Tanto que o Brasil foi o último país, né, a abolir a escravidão. Então, eles não fizeram porque são bonzinhos. Eles fizeram porque eles estavam querendo desenvolver o Brasil para um outro lado. É o que é uma pena. A gente... Professor, Diga. lá na Europa já tinha indústria, né, nessa época? Já é 1760, mais ou menos, a primeira Revolução Industrial. As primeiras máquinas, o carvão, aquele filme do Chaplin, com aquelas máquinas grandonas, que ele é todo engraçadão, fazendo um negócio bem repetitivo. Aquilo dali, o filme não, né? Mas ela representa ali 1760, mais ou menos. Século XVIII. Então, enquanto a Europa já tinha fábrica, a gente tinha trabalho escravo ainda. Então, bem tenso. Isso é o Fordismo mesmo. O Toyotismo ele veio depois. O Toyotismo é o das aulas mais... das áreas mais
recentes. A Revolução Industrial vai cair na sua matéria? Como é que é? A Revolução Industrial vai cair na sua matéria? Não, só para a gente citar mesmo. Vamos lá, senão vai acabar nosso tempo aqui. A gente falou das famílias. A gente falou desses conceitozinhos daqui, né, de emigrante, imigrante. Lembra do imigrante? Imigrante. Aqui, tá saindo, imigrante. Está chegando, né, que está voltando, imigrante. Migração interna e externa, aquela é dentro do país ou se é fora do país. Intra-regional ou interregional, dentro da mesma região ou entre regiões. Então, intra-regional, por exemplo, do DF para o Goiás. E a interregional, da Bahia para o Distrito Federal. Então, migração de retorno é aquela que volta, a pessoa foi tentar a vida em São Paulo e não deu certo e voltou lá para a sua cidade de origem. Então, isso é uma migração de retorno, e a migração temporária é aquela que tem um determinado tempo. Então, ou ela pode ser a sazonal, ou a sazonal é a do boia fria, né? Do cara que vai tentar a vida nas áreas de plantação e tudo mais. Ele vai, passa alguns meses na área de plantação e depois volta para sua casa. Ou a migração pendular é essa do vai trabalhar, volta para casa. É isso aí. Beleza? Professor, essa aula acaba que horas? 9h10. 9h10. Que é as migrações pelo Brasil e a partezinha final sobre os povos tradicionais. Então, que a gente começou a ver na sala, ó, como é que fica, bem... Professor, tá dando interferência. É bem massa. Eu até comentei com você na sala que é um trechinho de uma música do Michael Jackson, do Black and White. Mas beleza. O que é, né, característica de uma grande diversidade social? E aí a gente tem povos tradicionais ainda brasileiros, né? Povos que não estão totalmente dentro dessa globalização, dessa cultura, e são até bem menos conhecidos. A gente tem os indígenas, na grande parte, né, dos lugares eles foram dizimados, eles saíram tinha muito indígena aqui na área litorânea, tinha muito indígena na área central do Brasil, só que por conta do modelo de colonização que foi feito para a gente, eles ou morreram ou tiveram que fugir basicamente para a região amazônica, que é onde a gente tem a grande parte das terras indígenas nos dias de hoje. Então, a gente não soube respeitar o verdadeiro, né, e inicial dono dessas terras. A gente tem os quilombolas, que são as comunidades remanescentes dos descendentes de população africana, trazidos como escravos. Então, conforme a escravidão foi acabando, ou com esses escravos, eles conseguiram sair daquele trabalho forçado, eles foram formando comunidades de trabalho escravo. Aqui no Brasil, onde que a gente tem mais esse trabalho escravo, Minas Gerais, onde a gente teve lá o ciclo do ouro, Bahia, litoral, onde a gente teve muito desse trabalho escravo, e em compensação aqui para a região amazônica quase a gente não tem, porque quase não teve trabalho africano e escravo nessa região, teve mais trabalho indígena e escravo. Os outros dois, os ribeirinhos e os caiçaras. Os ribeirinhos, habitantes tradicionais dos rios, que vivem em condições de oferecidas pela própria natureza, é aquela população próximo das áreas de litoral. São os pescadores, é o pessoal de atividade mais tradicional, da pesca, do barquinho mais simples, não da indústria pesqueira. Então, só daquele
A imagem representa bastante aqui, né? Essa galerinha mais simplesinha aqui. E os caiçaras, habitantes tradicionais do litoral da região sudeste, formados a partir da miscigenação de índios, brancos e negros, e tem essa cultura da pesca, também do extrativismo vegetal. Então, os ribeirinhos e os caiçaras são bem parecidos, são esses povos do litoral, esses povos pesqueiros ali. Então, o ribeirinho, mais voltado para a ideia da chuva, dos rios, né? Então, da população ali na beira dos rios, e os caiçaras um pouco mais voltados para a área litorânea do mar mesmo. Beleza? E aí a gente tem essa atividadezinha daqui, que é bem tranquilinha, dá para fazer também. E aí, diga. Atividade aqui. Para quem já fez, massa. Para quem não fez, faça as atividades, porque aí na nossa aula que vem, na quarta-feira que vem, a gente vai corrigindo essas atividades na medida do possível aqui. A gente vai comentando sobre, primeiro as que a gente teve mais dúvida, depois a gente vai comentando sobre as outras, só para ter ideia mais ou menos se está certo ou se está errado, mas todas para que você possa conferir a resposta bonitinha, certinha, eu coloco lá na nossa pastinha. Beleza? Aqui, população brasileira. Olha enquanto que já está. Alguém tem anotado aí, enquanto que estava quando a gente estava na sala? Eu tenho. Tá 88. 88. Era 211.188? Não. Era 211.204.804. Puxa, 204. Foram 90.000 pessoas. Eita, poxa. Uau. Nossa. 90.000 pessoas. Só... Não, detalhe, lembrando, né? Isso aqui ele não faz referência Deu à 90 taxa de pessoas, natalidade. professor. Como é que é? Deu 90 pessoas. É muita gente, pô. 90. 90.000 pessoas. Imagina, O professor lembrando tá que... dando interferência. Bom, lembrando que essa taxa, ela não representa... Eita, 91 pessoas. Ela não representa a nossa taxa de natalidade, né? Ela representa, na verdade, o crescimento vegetativo, porque ali ela está representando tanto a população que está nascendo quanto a população que está morrendo, beleza? E aqui a gente tem a população bonitinha, e aqui a gente tem a taxa de pirâmide etária. Os idosos, os adultos e as crianças. Vai nascer. Beleza? E tem um monte de outros dados aqui embaixo. Vai nascer o Frederico. Certo, povo? Dúvidas, perguntas, lamentações? Não deixou nem a criança nascer. Dúvidas? Não. Não. Não? Não. Ah, sim. Não. Negócio Acabou, legal. professor. Sim. Negócio legal. Só tem 1 minuto, professor. Negócio legal para vocês fazerem. O som, pessoal. Arthur, desliga, Arthur. Microfone, não esquece. Negócio legalzinho para você fazer antes da gente... Para você conseguir fazer. Cadê? Aqui. A nossa... Vai tentando fazer a árvore genealógica. Professor, como é que vai ficar a feira de profissões? Feira de profissões a gente ainda vai ver. Quando a gente voltar, a Dila vai passar pra gente. Beleza, amores? Professor, a gente volta quando? Não tem um prazo, amor. Professor, Não tem um prazo ainda pra gente voltar. Diga, pode falar. professor. Pode falar.